Boa tarde a todos vocês que estão aqui hoje, participando do webinário do livro Aprendendo a Empreender para Não Se Surpreender, um lançamento da Planeta Azul Editora. Meu nome é Zélia Guerra, tenho 54 anos, sou CEO da Planeta Azul Editora e tenho mais de 20 anos de profissão como jornalista e editora. No mercado editorial, gente, eu trabalhei em grandes e tradicionais editoras, mas aí chegou um momento que eu optei por dar o meu voo solo. Foi aí que a minha experiência como editora e empreendedora me causou algumas frustrações nesse mundo empreendedor, porque eu encontrava à minha frente muitas questões que eu não conseguia resolver, porque não eram diretamente ligadas à minha especialização, né? Então, baseada nessa minha experiência, eu digo negativa, que causou, né, esses problemas, surgiu a ideia e o conceito do livro Aprendendo a Empreender para Não Se Surpreender. Mas produzir um livro também não é... É como se fosse uma empresa, eu não posso fazer tudo sozinha, né? A gente tem que ter isso em mente, né? E, pensando nisso, eu já era amiga da Camila Conceição, nós já nos conhecíamos, e eu convidei a Camila para fazer parte desse trabalho maravilhoso que aí vocês estão vendo o resultado. Camila, dá um aceno aí para quem não lhe conhece, né? Saber quem é você. E, juntamente comigo, a gente começou a organizar essa obra, né, idealizada, e a primeira grande missão da Camila foi convidar 7 empreendedores das áreas mais importantes de uma empresa, que é administração, comunicação, contabilidade, jurídico, recursos humanos, vendas, financeiro e contábil. E cada um desses empreendedores trazidos pela Camila tinha outro desafio, que era escrever um artigo dando 10 dicas fundamentais sobre cada uma dessas áreas que o empreendedor não pode desconsiderar e normalmente não tem conhecimento, né? Então, ao final de cada artigo escrito, com essas 10 dicas, a Camila chega também arrematando brilhantemente com a sua especialidade, que é o compliance. Bom, gente, como tudo na vida que a gente produz, a gente quer palmas, né? E foi nessa sensação de que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, nós sempre nos elogiando, né? Porque a gente gosta, né? A gente acarinha filho, o filho é lindo, maravilhoso. E a gente, com certeza, perguntou ao papai, a mamãe, marido, a esposa, tá lindo, o que você acha? Todo mundo disse que está lindo, né? Mas a gente precisava realmente validar esse produto, porque o livro é um produto, não se engane, né? Então, a gente precisava essa validação. E tinha que ser uma pessoa da área do empreendedorismo, né? Então, não podia... Então, a gente chegou aí, eu falei, Rafael Ponzi Ribeiro, né? Que é o fundador do Clube Empreendedor Brasil. A gente entrou em contato com ele, pedimos que ele prefaciasse o livro, encaminhamos para ele o original, né, o PDF, para leitura. Ele falou, o filho de vocês é bonito, né? Então, a gente teve a validação desse trabalho que a gente estava desenvolvendo. E estamos aqui nós hoje, né? Para nossa sorte, ele também aceitou agora também fazer essa parte, né, da mediação desse webinário. Ele que é uma pessoa que está à frente todos os dias em contato com empreendedores, dos diversos tipos de empreendedores, pequeno, médio, grande, sabe aí toda a problemática que nós vivemos nesse país, as nossas facilidades, dificuldades que são sempre maiores, né? Então, ele veio, somou esse time, somou, né, forças com a gente, está aqui hoje para falar sobre a obra e mediar o webinário junto com a Camila e os outros autores. Rafael, muito obrigada. A palavra agora é sua. Muito obrigada. Rafael, o microfone está fechado. Agora sim. Maravilha. Foi? Estão me ouvindo? Perfeito. Excelente.
Bom, primeiro eu queria agradecer a você, Zélia, a Camila, pelo convite, a todos os autores, espetacular, a todos os presentes aqui que estão aqui para ouvir um pouquinho desse webinar. Falar que realmente eu li o livro, achei muito, muito bom o livro, é realmente importante ter esse tipo de material, esse conteúdo para os empreendedores. Como a Zélia falou, eu sou aqui do Clube Empreendedor Brasil, recebemos empreendedores aqui diariamente para falar sobre negócios, falar sobre ideias, falar sobre negócios. E eu vi que esse livro realmente tem conteúdo que os empreendedores precisam para ser seu livro de cabeceira, vamos dizer assim, né? Para estar sempre com você pertinho e para você sempre poder tirar suas dúvidas. Quando estiver passando por alguma dúvida em algum segmento, você dá uma olhadinha em algum tema, pode dar uma olhada. Aqueles que querem começar a empreender também, ler esse livro é importantíssimo para saber quais são os primeiros passos que você pode dar em cada área, né, do empreendedorismo, e isso te leva a tirar todas as dúvidas e ajuda muito o empreendedor, né? Como eu falei também, a gente tem visto que o empreendedorismo, a palavra empreendedorismo tem virado moda em muitos locais, e é uma coisa muito séria, né? O empreendedorismo é uma coisa muito séria, e esse livro traz essa seriedade, mas com o pé no chão e leveza. Então, melhor que isso é impossível, né? Então, isso é muito importante também para quem empreende. E quem empreende, como eu já falei em outra reunião nossa, o empreendedor é muito solitário. Quem empreende está muito sozinho. Ele empreende muito sozinho. Então, não dá para virar para o lado e perguntar o que a pessoa acha, o que acha desse caminho ou daquele. E o livro é aquele companheiro de todas as horas para estar ali do seu lado, para te tirar as dúvidas e te dar dicas importantíssimas. 10 dicas por tema, melhor que isso é impossível, né? E ainda por cima aquele finalzinho do compliance ali que faz todo sentido, ainda mais nesse novo mundo. Então é muito importante, esse livro é muito, muito bacana. Quero parabenizar a todos vocês e dizer novamente que é uma honra participar aqui desse bate-papo e dessa obra. Zélia, e aí? Então, eu acho que agora a gente pode começar aquele bate-bola, né, com os autores. Vamos. Camila aí, gente, olha, o importante, Camila vai estar aqui fazendo a mediação junto com o Rafael, né, e os autores. Podem entrar no chat, fazerem as suas perguntas, né? Podem escrever, a Camila vai aí avaliando qual a área que vocês querem saber um pouquinho mais, né? Então é isso, Camila, a palavra está com você para você trabalhar aí com o público. Pessoal, estou ligadinho aqui no chat, então vocês podem colocar seus comentários que eu vou fazendo as intervenções aqui com vocês. Serei o microfone de vocês, viu? Fiquem à vontade. Maravilha. Bom, então agora a gente vai para as perguntas, né? Bater um papo, né, Camila? E você vai estar de olho aí também nas perguntas. Então, acho que agora é hora de começar esse bate-bola aqui. Vamos começar, então, pelo Carlos Veríssimo, né? Eu li o livro e... Vamos começar com a Andréia. Vamos começar com a Andréia? Vamos começar com a Andréia, desculpa. Vamos começar com a Andréia, então. Está aqui também. Vamos começar com a Andréia Pontes. Eu li o livro e fui pontuando, né, todas as coisas de cada capítulo, que são importantes pra caramba, e escrevi. Então, acho melhor eu dar uma lidinha aqui, gente. Eu vou usar uma cola, vou ler aqui um pouquinho as minhas perguntas para vocês, mas a gente, obviamente, vai bater esse papo, tá? Então, vamos lá. Andréia Pontes, em seu capítulo sobre comunicação, você fala muito sobre estratégia de marca e de análise de concorrência e outras dicas super importantes, é verdade. Mas não podemos deixar de notar que um assunto perpassa quase sempre todas as dicas e da análise do público, né? Você considera esse um fator crucial para comunicar bem seu negócio? Como se preparar para não errar nessa análise? Ou seja, a análise do público é crucial nessa hora da comunicação, de comunicar a sua empresa, o seu negócio? O que você acha, Andréia? Eu costumo dizer que é tipo uma brincadeira de telefone sem fios, sabe? Você precisa de dois lados. Então, você, que é o empreendedor, que é o seu negócio, o que você quer passar. Então, tão importante quanto o que você quer passar é para quem você quer passar. Porque você conhecendo essa pessoa, você sabendo a melhor forma que ela consome informação, a chance de você fazer uma comunicação mais eficaz é muito maior. É a mesma coisa que eu já tive um cliente, por exemplo, que ele mandava e-mails com relatórios maravilhosos. Pouca gente abria. Então, ele começou a notar na pandemia que as pessoas estavam ouvindo mais podcast. Então, esse cliente começou a fazer
essas análises de uma forma de bate-papo, descontraído no podcast. Ele começou a elevar a audiência. Então, quem diz o jeito que você vai comunicar é o seu público. Se é um público mais velho, se é um público mais novo, se é um público que não abre e-mail, mas é um público que lê SMS. Então, eles vão te dizer o caminho, eles vão te dizer do que eles gostam. Então, assim, hoje eu fui impactada 2 vezes por isso, como consumidora. Eu fui numa loja almoçar e aí veio uma moça com sobremesas que ela queria que os clientes experimentassem e dissessem o que eles acharam. Eu achei a calda mais amarga. E ela foi anotando. Né? E aí, na sequência, fui comprar um produto, o cara falou assim, olha, a gente vai te mandar um SMS, se você responder, você ganha um upgrade, que seja. Mas era para avaliar, o atendimento foi bom? Você gostou do preço? Você gostou do produto? Você quer Então, isso é ouro. Entendeu? Então, tão importante quanto, eu tenho isso para falar. Para quem eu vou falar? Como esse alguém consome informação? Aí eu vou escolher a melhor forma de falar isso. Né? Então, é essencial. Maravilha, é essencial essa análise do público, né? Identificar o público, a persona, né? Aquela coisa da persona, que a comunicação é muito importante nessa hora de você identificar para quem você está falando, né? Então, se você for fazer essas análises também com quem não é do seu público, não é isso? Não é assim que funciona? Ensina para gente, Andréia. Mais ou menos por aí, né? Exatamente. Sei lá, eu tenho um produto. Aí, esse meu produto, ele vai para pessoas de 18 a 30 anos. O que essas pessoas estão? Como é que elas estão no Brasil? Outro dia a gente estava falando, por exemplo, sobre educação e tecnologia. Eu quero atingir pessoas de 18 a 30 anos. Como é que está isso no Brasil? As pessoas estão procurando mais emprego, as pessoas têm menos oferta de emprego, a tecnologia ela permeia tudo. Então, de que jeito eu vou falar com essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Eu quero jovens que não estão nem estudando nem trabalhando. Muitas vezes, gente, eu já tive um cliente uma vez que a gente trabalhava em cidades tão micro, em termos de tamanho, e mais para o interior, por exemplo, dos estados, que muitas vezes, sabe o que funcionava? As pessoas prestavam mais atenção na rádio comunitária do que numa emissora de grande porte. As pessoas prestavam mais atenção. Muitas cidades, às vezes, a central é a paróquia da igreja, que dá os comunicados. Então, sabe música do Milton Nascimento? Todo artista tem de ir aonde o povo está? É a mesma coisa. Você tem que ir onde o seu público está. Que ele não adianta gastar uma fortuna ou tentar ir para um lugar bacana se o seu público não está lá, né? Seu público não está lá. Então, muitas vezes, você vai escolher, sei lá, um profissional de game para falar com um público mais jovem. Não porque é o público mais jovem, mas ele está falando de tecnologia, ele está falando das mesmas coisas. Né? E muitas vezes você está numa cidade super carente e que não é colocando um super anúncio na principal emissora que você vai atingir o seu público. Você vai estar lá, ali na rádio comunitária, na bicicleta com megafone, que seja. Entendeu? Vai vender, de vez em quando, bem mais para o seu público que está querendo consumir o seu produto ali, né? Exatamente. Se você glamorizar muito a comunicação, já não está mais com nada. O importante é acertar a comunicação, né? Isso que é o mais importante, né? E eu vi isso no seu capítulo, André. Muito bom, parabéns, já sei, achei legal. Agora eu vou para outra pergunta, André. Vamos lá. Pode falar. Na dica 8, você falou sobre a definição de onde deixar sua mensagem, né? E aqui o que eu vejo muito isso aqui no clube, tá? O que os empreendedores mais buscam em agências ou parceiros de mídia, né? Ou num sócio que sabe fazer algum tipo de comunicação. E eles procuram muito vou divulgar dessa forma no Facebook, ou dessa forma no Instagram, no LinkedIn, e está procurando milagre, né? Pulos de gato. Sim. Vamos falar com esse empreendedor que está procurando pulo de gato e um milagre. Existe esse pulo de gato, esse milagre? Olha, ele não sobrevive. Tem uma frase popular que eu não sei qual é o autor, tá? Mas ele fala assim, que carroça, quando começa a fazer muito barulho, ela está vazia. Então, assim, você pode até fazer uns barulhos de vez em quando, mas você tem que ter uma consistência. E aí vem uma coisa que se chama raiz. Você tem que ser você, entendeu? Não adianta você fazer um personagem, porque o consumidor está cada vez mais atento a saber quem é você. Sabe vegano que diz que come carne? É mais ou menos isso, não dá. Você tem que ser autêntico.
Você tem que dizer quem você é. Olha, isso aqui eu não sou tão bom, mas eu estou melhorando. Olha, isso aqui eu sou muito bom. Olha, isso aqui eu estou aprendendo. Por quê? Porque cada vez mais a gente quer ver gente como a gente. Sim. E aí eu deixo até uma dica. Hoje à noite, quando vocês ligarem o telejornal da sua preferência, vejam como as matérias se apresentam. É com personagem, é o gente como a gente. É a moça que está empurrando o carrinho no supermercado, é o casal que está indo comprar um apartamento, é gente como a gente. A gente quer se ver assim. Nós, brasileiros, consumimos informação desse jeito. Então, a autenticidade é o jogo, né? Excelente. Pô, muito bom. Eu vi logo depois desse capítulo, depois você fecha, né, na última dica sobre ser autêntico, né? Então, eu acho que é isso, né? O pulo do gato é ser autêntico, achar seu público certo, e aí sim, divulgar nas mídias onde deixa a sua mensagem dessa forma, para o seu público, sendo autêntico, e aí essa é a comunicação de verdade, é isso? Essa é a comunicação de verdade, é a que fica, porque assim, você pode até incrementar, Facebook tem plataforma, o Google tem coisa gratuita, você vai fuçando, tem vários e-books por aí, você programa o post, faz isso, faz aquilo, mas é você conhecer com quem você está falando, é você dizer do jeito que melhor a pessoa entende, e você dizendo a verdade, vamos dizer assim, o quem você é de verdade, fica a raiz. Aí pode ter o vento forte que for, as folhas podem ir, as flores podem ir, mas a raiz fica. Então, por isso que isso é muito importante. Muito bom. Andréia, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e pelo capítulo. Tenho certeza que os empreendedores vão precisar ler muito isso aí para dar uma olhadinha na comunicação, porque comunicação hoje, né, dizem, é tudo, né? Eu sou publicitário, né? Então eu falo, é tudo, né? Comunicação é tudo. Então realmente fica acertar. Vou até dar uma provocação. O pessoal acha que é bobagem, mas se vocês forem ver, por exemplo, reality shows famosos, se vocês forem ver hoje, quem está em aprovação de audiência é quem melhor está se comunicando com o público. Exatamente, perfeito. Muito obrigado, Andréia. Obrigado mesmo. Vamos agora para vendas. Vamos com José Gonçalves, não é isso? Gonçalves Neto, certo? Camila, tá por aí? Como é que estão as coisas? Oi, Rafael. Ô, José, tudo bom? Rafael, tá certíssimo, mas pode me chamar de Goni, como você está lendo aí na tela, porque é como todo mundo me conhece. Como? Se chamar como? Oi, consegue me ouvir? Consigo te ouvir. Goni, então vamos, Goni, vamos lá. Isso, é isso aí. Né? Excelente, maravilha, Goni. Pois é. Goni, outro capítulo sensacional. Vamos falar um pouquinho sobre o seu capítulo agora, né? Então, cara, eu vou continuar lendo aqui, porque eu acho que é importante, senão eu vou acabar falando muito, porque o seu capítulo também é bem importante. Então, eu vou ler aqui exatamente o que eu escrevi aqui para você, tá? Em destaque, na primeira página do seu capítulo, tem uma frase importantíssima, que é: nenhuma empresa sobrevive sem venda. E é exatamente a mais pura verdade, né? Se ninguém vender, ninguém compra. Se ninguém compra, todo mundo fecha. Não existe isso, né? Não existe empresa. Não existe empresa, não existe mercado, não existe nada. Então, vendas é muito importante. Eu tenho visto muito fazendo um adendo aqui, não aguentei, vou fazer um adendo. Tenho visto muito falando sobre vendas nas mídias, né? E muita gente, as pessoas tinham muito preconceito com vendas. E aquele vendedor? Hoje, os vendedores é que fazem o maior sucesso, que tem as maiores empresas, né? Então, é importantíssimo esse tema de venda. Mas nesse capítulo você vai além das dicas, né, diretas de venda. Você aprofunda em pensamentos estratégicos, desde a definição do produto, definição de preço, venda média e até equipe de venda, né? Achei muito legal isso. Agora vamos à pergunta. Você acha que um empreendedor precisa estar atento às suas vendas de perto ou pode meio que passar essa bola para outro colaborador ou parceiro? Esse empreendedor que está vendo a gente aqui hoje, que vai comprar o livro e vai ler o livro, qual a dica que você daria para ele? Bom, vamos lá. E como eu digo lá no livro também, isso depende bastante, né, do tipo de negócio que você tem, né? Mas, de qualquer forma, se você é detentor do conhecimento do seu produto, jamais passa a bola de venda para outro, né? Esse é o primeiro ponto. E isso é muito verdade quando a gente fala do empreendedor individual hoje, que apareceu muito na pandemia, né? É a pessoa que vai fazer o salgadinho, a pessoa que vai fazer o bolo, a torta,
o docinho para festa. Então, assim, essa pessoa ela não pode abrir mão de passar a venda para ninguém. É claro que com o crescimento de qualquer negócio, em algum momento, isso acaba acontecendo, né? Você passar a venda para outra pessoa, né? Para outro colaborador. E aí você tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? Porque se você é que treina ele, se você é o que orienta ele para fazer a venda, né? Ele tem que ser pelo menos tão bom quanto você. Se for melhor, ótimo, né? Porque eu digo a você que a venda está em todo mundo, né? Eu acho que a gente, quando conversa com alguém e tenta falar de nós para alguém, a gente está se vendendo, né? Aqueles que trabalham no mercado também se vendem, né? O currículo é uma forma de venda, né? Eu estou me apresentando ali, estou me vendendo. Então, mas a venda para esse empreendedor, ela é assim crucial. E essa venda está muito ligada à qualidade do que ele faz, nesse sentido, né? Eu deixo isso muito claro lá no livro, e por isso que não é bom você passar a bola de vendas nesse primeiro momento para outro, porque você conhece a qualidade daquilo que você faz e certamente você vai falar com mais propriedade do que você faz do que qualquer outro, né? Até o outro, o terceiro ou parceiro comprar a tua ideia para fazer a venda, vai levar um tempo. Mas isso fatalmente vai acontecer com o crescimento da própria venda. Você tem que ter mais gente vendendo, né, para que você consiga crescer o seu negócio. Uma andorinha só não faz verão, né, principalmente em vendas. Maravilha. Então, é importante se tiver alguém com mais tino para vendas diretas, é legal. Mas é bom ele sempre, obviamente, saber o que ele está fazendo ali, né? Ele saber como montar uma equipe dele, definir um preço direitinho, saber a venda média, para ele não errar também na estratégia, não é isso? Exatamente, né? O fator venda, eu não sei se ele é o fim da linha, mas na verdade, assim, quando você fala de empreender, né, cara, é uma palavra tão ampla, né? E você colocou bem aí quando você falou do livro, porque, assim, a venda, na verdade, depende de tudo. Eu dependo de uma equipe boa, então eu já falo do RH, né? Eu preciso comunicar isso para o meu cliente, eu preciso da comunicação, eu preciso conhecer as regras do jogo, eu preciso do meu jurídico, eu preciso cuidar das minhas, perdão, preciso cuidar das minhas finanças, da minha contabilidade. Então, eu acho assim, esse livro não tem ponta solta, né? Ele reúne tudo e junta tudo, cara, numa única coisa, né? Para que as pessoas consigam enxergar o todo, né? E a venda é um pedacinho do todo, né? E tudo isso, claro, influencia na venda, principalmente quando a gente fala aí de RH e comunicação, né? Eu até dou uma pincelada no livro lá de como escolher a melhor equipe de venda, e a Raquel que me Exato. perdoe. A Raquel que me perdoe, ela vai falar depois de RH, vai dar aula aqui depois em cima de mim. Exatamente. Não, e a gente é engraçado isso, Goni, porque a gente vê que vários assuntos vão em outros capítulos também, e tudo, em empreendedorismo é tudo interligado, né? Então é muito interessante ver isso no livro também. Um capítulo fala de vez em quando um pouquinho do outro, porque tudo tem uma conexão muito bacana, né? Então eu acho isso muito legal. Vamos lá, continuando agora. Seguinte, como a gente já falou aqui, no Clube Empreendedor, a gente recebe muitos empreendedores, muitos que falam, mas eu não gosto muito de vender, e o outro, eu adoro vender, eu vendo tudo, vendo de qualquer jeito, o negócio é vender. Aí a pergunta que não quer calar, Goni, vender bem é vender muito ou satisfazer o cliente? Né? E como fazer certo? Tem alguma formulinha, alguma coisa? O que você acha? Bom, vamos lá. Essa pergunta é boa demais, né? Porque, porque realmente, né? Todo mundo acha que quer vender muito, quer vender para caramba. Claro que todo mundo quer vender bastante. Mas eu volto na qualidade. Se você tem baixa qualidade, você vai vender muito sim, mas vai vender uma vez só. Uma vez só. Você não vende mais, né? Então, quando você começa a falar de satisfação do cliente, aí a coisa muda de figura, né? Porque o cliente satisfeito sempre volta. É outra frase que está no mercado há anos e ela vai continuar sendo verdadeira durante anos, né? Porque o empreendedor que não satisfizer as necessidades do seu cliente, seja elas quais forem, né?
ele não vai ter vida longa, não. Ele precisa estar atento às mudanças do comportamento do cliente ao longo do tempo, né? Até para comunicar isso, como a Andrea colocou muito bem aqui. Então, assim, vender muito, claro, todo mundo quer, mas vender com qualidade para vender sempre. Porque é aquela história, uma venda ruim, eu posso vender muitas vezes fazendo uma venda ruim, mas vou vender uma vez só. E aí o meu negócio acaba de morrer no instante da última pessoa que eu atender, né? E, então, assim, é satisfazer o cliente de qualquer maneira, né? E aí, respondendo a segunda parte da sua pergunta, e eu gosto muito dessas perguntas que começam com como, porque a grande dúvida do empreendedor é essa, né? E eu escrevo muito isso no livro. Como é que eu faço isso? Né? Porque acho que a dúvida do empreendedor que está começando é essa, né? Ah, tá legal, eu tenho que baixar custo e aumentar a venda. Mas e aí? Como é que eu faço isso? É tão óbvio diminuir custo, aumentar a venda, mas tá legal, mas o que eu faço? Como é que eu faço isso? O que acontece? Né? Então, essa pergunta é muito pertinente. Vamos lá. E como é que eu vou fazer o certo? Como você disse aí. Como é que eu vou satisfazer esse cliente? Cara, eu tenho que saber o que ele precisa e o que ele consome. E muitas vezes o cliente nem sabe o que ele precisa até você oferecer, né? Então, eu toco nesse assunto no livro lá, falo de vendas sugestivas, falo de análise de concorrência, né? Falo das estratégias, como você comentou aí, de preço, de uma outras coisas, para que ele consiga satisfazer o cliente dele na qualidade, no produto e no preço. Esse é que é o grande desafio. E no livro está direitinho como ele faz isso lá. Mas o empreendedor ele tem que acostumar a fazer uma coisa muito importante. Pensar no negócio dele. Quando eu falo isso, é a famosa estratégia, né? Quando a gente fala em estratégia para o empreendedor pequeno, ele acha que é um livro de 200 páginas, ele montar uma estratégia de negócio. E não é. Ele pode escrever 2, 3 ações que ele precisa fazer naquele instante em que ele consegue melhorar o negócio dele. E isso é uma estratégia. Pode ter 2, 3 linhas, não precisa ter 200 páginas, né? Então, tem algumas palavras, né, que são ditas ao longo do caminho que apavoram as pessoas, né? E o empreendedor que está começando. E estratégia, com certeza, é uma delas. O cara põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, estratégia, nunca vi isso na minha vida, né? Eu aconselho estratégia é aquilo que você precisa fazer para o seu negócio ir adiante. E aí Perfeito, maravilha. Desculpa, Goni, mas assim, excelente. A gente pode ficar aqui um dia inteiro batendo papo sobre isso, né? Pode. Vendas é o dia todo falando sobre vendas. É importantíssimo que todo mundo que empreende quer vender, não tem jeito. Então, eu queria agradecer muito você mesmo por esse papo. Dizer que seu capítulo ficou muito, muito bacana e recomendarei também bastante para os empreendedores que estarão aqui ainda no clube com o passar do tempo. Obrigado e parabéns, viu? Vamos à próxima. Obrigado, Goni. Abração enorme. Obrigado, Rafael. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Vamos agora bater um papo sobre RH com a Raquel Castro. Raquel, tá aí? Vai me matar. Presente. Tudo bem, Raquel? Raquel, é o seguinte, confesso que quando li o seu capítulo, fiquei enlouquecido. Eu tenho ido a muitas palestras sobre empreendedorismo, obviamente, né? E sobre negócios. E a gente tem ouvido muito falar sobre gestão de pessoal, como fazer contratação, né? O Vladimir esteve aqui no clube outro dia e falou sobre essa nova forma de lidar com equipe, que o líder, na verdade, é um outro tipo de líder hoje em dia. E eu fui lendo o seu capítulo e falei, caraca, é isso mesmo. Nossa, acertou na... Cara, é exatamente isso que eles falaram. Você vai vendo tudo ali, né? Como é muito bom, assim. Eu estou falando assim, a pessoa que deve estar vendo deve estar, cara, pelo amor de Deus, quero ler logo esse capítulo, porque vale muito a pena, né? Então, assim, antes de eu começar a falar muito aqui, eu vou logo ler a minha pergunta, senão eu vou ficar falando com você durante 2 horas, tá? Então, vamos lá, Raquel. Em seu capítulo sobre recursos humanos, você já começa instigando bem o empreendedor, né? Instiga bastante. Muitos empreendedores acham que se ele tem uma necessidade de resolver alguma coisa em seu negócio, é só contratar alguém que sabe resolver aquela coisa e está resolvido.
lê do engano, né? A gente vê que são lê do engano e lendo o seu capítulo mais ainda. Empresas de muito sucesso têm uma estratégia muito bem definida nesse aspecto, né? E você traz tudo nesse capítulo. Você aborda muito a questão de se manter um colaborador engajado, até torná-lo embaixador da marca. Isso é muito, muito importante. Achei bem legal, sendo aquele lugar mais do que somente uma fonte de renda. Alguns, é incrível, mas alguns pensam ainda assim, né? Não, esse cara vai ganhar o dinheiro dele aqui, tá bom, né? Bom, nos dias atuais, com tantas mudanças no mundo, como o empreendedor faz, Raquel, para não perder as esperanças de formar uma equipe bacana e, como você mesmo fala, pode crescer junto com o negócio dele, ou seja, formar aquele dream team que vai fazer a empresa crescer e todo mundo vai crescer junto com a empresa. Como é que você identifica isso da melhor forma? Antes da Raquel responder, deixa eu só falar uma coisinha. O pessoal está com vergonha de fazer pergunta, hein? Olha, estamos online, está todo mundo na segurança do celular, ninguém vai morder. Então, vocês podem fazer as perguntas. Eu estou de olho aqui, viu? Pessoal, por favor, hein, façam perguntas, que tem muita pergunta, com certeza. Muita pergunta. Vamos lá, Raquel. Legal, legal. Perguntem que vale ponto na avaliação de desempenho. Sabe coisa de RH? Perguntem aí que depois a gente dá ponto lá na avaliação de desempenho de vocês aí no webinário. Então, Rafael, eu vou responder com uma história rapidinha da vida real, tá? Porque eu acho que os empreendedores mais escutam é lorota, né? É assim, um estudo lá da China, lá da Inglaterra, em algum lugar que a gente não sabe. Então, eu vou contar de uma experiência que eu tive tem mais ou menos uns 3 anos, não tem mais do que isso, tá? E eu precisava contratar um gerente para uma operação complexa. Não era uma operação grande, era uma operação de varejo, mas era uma operação complexa, num lugar diferenciado, com um cliente diferenciado. O que fiz eu? Aquilo que em RH a gente chama de hunting, né? Eu fui caçar. Eu fui até os negócios parecidos para buscar pessoas com o perfil que eu queria. Fui à noite, visitei todas as operações como cliente, meu maridão está aqui no webinário, foi comigo, a gente tomou um coco, uma Coca-Cola, foi passando de operação em operação, visitei várias, escolhi 5, falei, nessas aqui eu quero voltar, porque aqui tem gente engajada, tem sorriso no rosto, tem uma operação boa, então é com esse gerente que eu quero falar. No dia seguinte, cedo, voltei nas operações, né? E conversei com um, conversei com o outro, levei meu cartão, falei um pouquinho da proposta, até que eu cheguei na melhor operação, deixei a melhor operação para o final, tá? E nessa melhor operação, encontrei uma gerente na faixa dos seus 28, 30 anos no máximo. E aí me apresentei para ela, falei que tinha uma proposta e perguntei se ela queria conversar sobre uma nova posição parecida com a que ela tinha, mas numa empresa muito maior, com um desafio diferente. E Rafael e time, com lágrimas nos olhos, ela me disse: eu não quero ouvir. Eu não quero falar e você pode me tentar com um plano de saúde diferente e nada que você me ofereça vai pagar. Escuta aí, o treinamento que eu tive aqui onde eu trabalho, eu comecei atendendo nessa operação e hoje eu sou gerente. Tudo que eu aprendi foi o dono que me ensinou. Quando eu engravidei, ele me deu todo o suporte e me ajudou com a minha filha. Então, eu não quero ouvir a sua proposta. O que ela ensinou ali, pessoal? O que nas últimas 3 décadas foi dito nas pesquisas que falam de engajamento. Treine, desenvolva, dê oportunidade de carreira e crie um ambiente onde o seu colaborador pode confiar em você. Ele não anda apavorado. Será que amanhã eu vou ser demitido? O que será que vai acontecer? O que será que meu chefe está pensando com transparência? Tá? Então, eu escolhi essa história porque ali eu falei, caramba, acabei de fazer um MBA aqui em engajamento na resposta dessa colaboradora e eu disse para ela, parabéns por você estar nesse desafio que te motiva tanto. Gostaria de ter o contato do seu gestor para poder dar esses parabéns para ele, né? Enfim, e é basicamente isso, né? É isso que a ciência diz. Treine, desenvolva, dê oportunidade de carreira, esteja juntinho ali, ó, com o seu time, que você vai sim criar uma equipe que não só quer crescer com você, como não quer ir embora, gente. Ela não ouviu o salário, não ouviu a proposta e acabou. Enfim, eu acho que é um pouco disso. Excelente. Não, essa realmente foi o que você falou, né? Exemplo perfeito para dizer como é que você pode fazer para crescer uma equipe junto com o seu negócio, né? Isso faz muita diferença e muito, muito bacana a história. Exemplifica tudo, né? Esses exemplos são muito bons.
Bom, respondidíssima a pergunta. Vamos para a segunda pergunta agora, que eu acho que esse é realmente o seu capítulo, né? Ele está muito esclarecedor e eu acho que ele é muito importante para um empreendedor ter sucesso, né? A equipe hoje, a gente vê muita gente mudando de equipe, mudando o seu pessoal, porque quer mais dinamismo. Hoje a velocidade está muito alta, né? Então, o que dizem é na dúvida demite, na dúvida contrata. E você traz uma coisa que cara, vamos formar uma equipe, vamos formar um time, vamos formar um pessoal que sabe como é que é o produto, vamos em frente, né? Então, vamos para a segunda pergunta, que é uma dica especial, né? Em uma das dicas especiais, uma dica especial, você fala da figura do sócio, né? Esse é um tema que arrepia muitos empreendedores. Cara, isso arrepia muito empreendedor mesmo. Como você passa nessa dica, a visão de futuro e valores são cruciais, certo? Então, você passa muito bem isso, né? Os valores e a visão de futuro. Como identificar isso melhor e ter a certeza que está caminhando com o sócio certo? Cara, eu vou até destacar essa resposta sua aqui, porque é muito importante. Milhões de empreendedores querem saber. Responde para a gente essa, Raquel. Então, eu vou fazer um take assim, Zélia, você grava e a gente vende separado, porque a gente é empreendedora, a gente é de vendas, tá bom? Vou fazer um take aqui, já que ele vai mandar para milhões de pessoas, né? Eu vou responder aqui separado para a gente colocar. Assim, Rafael, eu acho que esse trabalho que a gente fez no Aprendendo a Empreender é mais do que o conteúdo da nossa experiência, é missão de vida, tá? Todos nós aqui, todos os especialistas já viram gente quebrar, perder dinheiro de uma vida inteira, perder relacionamento porque foi sócio do marido, da esposa, do melhor amigo. Enfim, a gente já viu muita coisa bonita, muita coisa de sucesso, e a gente já viu muito fracasso. Abrir e fechar, né, acompanhar a abertura e o fechamento. E não recomendo isso para ninguém, é muito ruim. É legal ver inauguração, fechamento, closing não é legal. E essa coisa do sócio vem muito em linha para a pessoa pensar quem vai estar comigo nessa. Né? É aquela história do casamento, né? A pessoa pensa igual a mim, ela quer ir para o mesmo lugar que eu. Eu quero ser pequenininho, eu quero ser o melhor do bairro, ela quer ser o melhor do mundo. Tem como dar certo isso? Então, assim, primeiro, não pega aquela pessoa que você conheceu ontem. Ah, eu fui lá no Clube do Empreendedor, ou lá no Clube do Networking, ou eu fui numa palestra, conheci uma pessoa que fala bem e tudo, e ela vai ser meu sócio. Furada, gente, furada. Não tem tempo para você conhecer essa pessoa, para você entender como é que funciona, tá? Tem umas questões que são muito práticas. A pessoa vai ser sua sócia e ela vai entrar com capital. Ela tem capital? Já vou eu me meter na área dos pés. Tá vendo? Ela tem capital, ela tem condições para estar ali, aí vai entrar com trabalho, mas ela não tem disponibilidade, ela não vai largar o emprego, né? E aí a gente começa a combinar e contar com coisas que a pessoa não tem. Tá? Então aí eu estou indo bem prático. Ela vai ter o tempo que ela diz que ela vai ter, ela tem a grana, ela tem o capital que ela diz, né, que ela vai dispor. Eu conheço essa pessoa, ela pensa igual a mim, e aí eu vou dar o pulo do gato. Esse é para quem não quer errar. Hashtag vende separado. Esse é para quem não quer errar. Tá? Você pode fazer uma checagem quantificamente mostram quais são as motivações dessa pessoa. Porque eu falo com essa minha boquinha o que eu quiser. Né? O que eu estou realmente sentindo, uma ferramenta comportamental vai ter condições de medir. E mais ainda, a gente já tem no mercado ferramentas que medem a integridade das pessoas. O quanto que diante de uma proposta diferente, o quanto que diante de uma tentativa de suborno, o quanto que diante de uma situação que pareça mais bonita, ela me larga no barco aqui e vai embora. Não sei, não dá para saber isso no nível da conversa. Tá? Então, existe a checagem de eu conhecer a pessoa o tempo suficiente, existe a checagem de o que ela promete que ela vai me dar, ela realmente tem, em termos de dinheiro, em termos de tempo, e existe o pulo do gato. Tem profissionais para te ajudar a mapear o perfil desse futuro sócio para você ter certeza de que ele é aquela pessoa que ele está dizendo. Tá? Então, é muito importante essa questão estar alinhada. Algumas pessoas falam assim para mim, Raquel, como eu ia adivinhar que pessoa ia agir dessa forma comigo? Você não pode adivinhar, nem eu recomendo, mas tem ferramentas que vão te ajudar a predizer comportamentos.
como a gente usa num recrutamento de uma posição estratégica, ninguém sem fazer uma série de checagens também comportamentais, porque as decisões dessa pessoa vão valer milhões. O seu sócio, para você, por mais que você faça brigadeiro, bolo de pote, o que você quer vender, né? Você vende infoproduto, não importa. Ele vai ser ele ou ela, né? A pessoa do sócio vai ser um diferencial na escalada desse negócio. É muito difícil crescer e escalar sozinho. Digo, não tem, vai saber quanto custa. Não é tão caro quanto vocês imaginam. E segundo, você vai precisar de grana depois se seu sócio te processar, e muito mais do que custa essa checagem no começo, tá? Então, vale a pena pensar bem, escolher uma pessoa que você conhece, verificar se ela tem isso que ela diz que ela tem para te dar e checar comportamentalmente. É possível validar o perfil de pessoas, porque às vezes a pessoa diz assim, eu quero muito abrir aquela loja de paletas mexicanas. Quem não lembra do case das paletas mexicanas, né? Eu quero muito abrir aquelas paletas mexicanas lá no shopping, mas eu não quero trabalhar sábado à noite, né? Eu não quero estar... Porque eu sou uma pessoa... Eu nem sei que isso está no jogo, tá? Então, que a gente vê da nossa experiência é que as sociedades se desfazem, as empresas quebram por motivos que as pessoas não pensaram antes. Então, um bom plano de negócio, com todas as áreas analisadas e um sócio escolhido com critério, vai te ajudar a avançar e com qualidade. É importante, não sejam bobinhos nesse ponto, porque isso vai custar caro lá na frente. Raquel, o que você falou tem tudo a ver com uma pergunta que chegou aqui do nosso querido Haddad. Ele perguntou sobre os tipos de empreendedores, né? Quais são as principais características de comportamento? Então, rapidinho, faz aquele trailer para depois o pessoal te procurar para saber mais sobre os perfis, sobre as avaliações. Muito legal, muito legal. Assim, o empreendedor precisa... Qual é o tipo de negócio, tá, gente? Empreender com marca própria é um perfil, empreender com franquia é outro perfil, empreender com startup é outro perfil, tá? Cada tipo de negócio vai pedir um perfil diferente. O que eu vou chamar a atenção aqui em 30 segundos, se o que está levando você a empreender é a necessidade, eu tinha um emprego, não tenho mais, eu tinha uma condição, não tenho mais, cuidado com essa necessidade que ela pode te cegar. Talvez você pegar essa rescisão, colocar na poupança, esperar o mercado melhorar um pouquinho, fazer um investimento e depois ter uma abordagem diferente, buscando uma empregabilidade, seja mais seguro do que tentar empreender aí com a necessidade na frente, porque a necessidade é a mãe de todas as práticas, né? Então, a gente acha que tem prática. Falando do perfil empreendedor, ter muita coragem, ter muita vontade de trabalhar e entender que você deixa de ter um patrão para ter milhões deles. Cada um dos seus clientes é o seu patrão. Se você entendeu bem isso, você já pode começar aí, se é uma startup, se é uma franquia, se é uma marca própria, enfim, em que processos aí você quer avançar. Em 30 segundos é isso, Camila. Excelente, ficou excelente esses 30 segundos também, viu? Muito bom. E é isso, né? Quem empreende por necessidade, às vezes tem um outro perfil do cara que empreende realmente pela questão do empreendedorismo, resolver dores, melhorar o seu entorno, o seu ambiente, né? Camila, obrigado, viu, Raquel? Obrigado mesmo. Cara, que capítulo, hein? Parabéns. Obrigado mesmo. Agora vamos lá. Posso dar um depoimento rápido, Claro. Rafael? Claro. Vamos lá, Goni. Essa questão de escolher pessoas é uma coisa seríssima. E aí eu quero deixar uma experiência minha aqui. Eu escolhi várias pessoas que entrevistei e entrevistei uma pessoa que tinha sido da Marinha do Brasil para trabalhar na loja. E aquilo me deixou desconfiado. Falei, por que um cara sai da Marinha e vai trabalhar numa loja de varejo? Eu fiquei com isso na cabeça, achei isso muito estranho. E, para encurtar a história, eu pedi para um conhecido começar a investigar esse cara, do contador e tal, e investigar o cara. Só para você ter ideia, ele saiu da Marinha porque ele matou o superior dele. E eu ia contratar o cara, porque o cara era uma dama. Só que o superior dele ia ser eu, né? Eu não estava afim de entrar nessa fila. Então, assim, são coisas que, às vezes, você não consegue identificar e são seríssimas no processo de seleção.
E esse foi um ponto extremo que eu encontrei aqui, e a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, e a seleção é super importante. Muito bom, obrigado, Goni. E aí, Raquel, viu só? Como eu já vi. Me dá 1 hora e eu te conto coisas que você não vai dormir. Acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse webinário. Vamos combinar. No final, se todo mundo quiser, a gente faz. Com certeza. Camila, você me ajuda aqui na questão do chat, porque como eu estou pelo celular, fica mais difícil para ver o chat, tá? Tô de olho. Maravilha. E agora, Camila, vamos para quem, hein? Agora a gente vai para o pessoal da Bufunfa. Pessoal da Bufunfa, muito bem. Pessoal do Dindim. Chega mais, Clodoaldo. Vamos lá, Clodoaldo. Clodoaldo tá por aí? Clodoaldo tá por aí? Não. Boa tarde a todos aí. Estão me ouvindo bem? Ouço bem, maravilha. Excelente. Manda aí, Rafael. Vamos lá. Maravilha, Clodoaldo. É importante falar que esse capítulo, obviamente, como os outros, mas é muito importante, né? Essa parte como diria a Camila, da Bufunfa é muito importante. Então, a gente até quem trabalha muito com a parte criativa já tem até um medinho, né? Mas é importante passar para ler, e ler foi muito bom, né? E você colocou tudo de uma forma bem clara e tranquila, né? Vamos dizer assim, mais pé no chão também. Então, vamos lá que eu vou ler a pergunta para você. O empreendedor é um ser criativo, né? Como eu acabei de falar, que pensa em soluções para o seu ambiente e que mudar o mundo a partir das suas ideias de serviço ou produto, né? Que é sempre mudar o mundo a partir das suas ideias de serviço e produtos. Muitos veriam esse capítulo com medo e preocupação. Aí você passa informação de forma bem clara, e mais do que somente números e fórmulas. Isso que achei legal, tem muita coisa escrita, se explica muita coisa, né? Entra em questões importantes. Fala muito sobre o ambiente, oferta e demanda, custos, captação de recursos. O empreendedor precisa estar sempre antenado nessas questões, né? Para ter mais controle do seu negócio. Existe alguma forma, Clodoaldo, ideal para se preparar para essas análises e começar bem, ou é algo do dia a dia? Ou seja, a minha pergunta aqui é a seguinte, cara, ele tem que sentar e dar uma estudada nessas questões, ou ele tem que, obviamente, se preparar um pouquinho, mas vai no dia a dia se aprimorando? O que você acha? Bem, eu acho o seguinte, primeiro fazer um comentário de conexão da apresentação do Goni, que a parte de venda, né, é a queridinha do empreendedor. O empreendedor, quando ele inicia, a preocupação máxima dele é vender o máximo possível, milhões, quero ficar rico, eu tenho que concentrar meu suor, minha unha grande na venda. Beleza. E a parte do financeiro é aquela mais denegrida ali, que não tem a importância, eu não quero me preocupar com isso agora, eu quero vender, etc. E aí que fica um pouco a estrutura do empreendedor no início, fica um pouco solta. Então, voltando à conexão da tua pergunta, hoje em dia também não tem uma receita de bolo, não tem ali um by the book que você vai seguir para você ter o teu planejamento, o teu controle financeiro ideal. Também ninguém precisa fazer um MBA, estudar economia para ter o seu modus operandi do seu planejamento e controle financeiro. Não são, de repente, somente as duas linhas, como foi o exemplo do Goni, para a estratégia, mas a gente pode ter uma planilha simples de Excel, pode ter um controle. Hoje em dia, como eu citei na minha live, hoje em dia tem muitas ferramentinhas de controle intuitivas, fáceis de você utilizar, de ter uma experiência de usuário satisfatória. Há vários níveis de orçamento, né? Tiny, Bling, Conta Azul, isso aí é tudo R$50 por mês, né? Outras empresas têm um orçamento maior, contratam software de gestão maior. Ali você vai poder controlar o teu fluxo de caixa, que é o que entra de recurso, a grana que está entrando no teu negócio, das tuas vendas, né? E o que vai sair para compra de insumos, para despesas comerciais, impostos, folha de funcionário. Então, você tem que criar uma forma amistosa, que não te tome muito tempo e não te irrite, né? Que eu acho que os meus clientes ficam muito irritados. Eu detesto o número, eu não sei Excel, eu não gosto disso aí, eu não entendo o que é líquido, eu não quero saber disso daí. Isso é bom para mim, porque me traz esse cliente, né? Mas, assim, hoje tem muita ferramenta tecnológica
você pode ter um controle simples de Excel, como eu cito lá no livro, onde você tem que descrever, basicamente, para quem está iniciando o negócio, empreendendo, é ter uma ferramenta, como a Raquel colocou, de plano de negócio, que é um planejamento, né, de você executar, ou PDCA, que alguém vai falar de administração, que é planejar, executar e, de repente, corrigir alguma coisa que está errada ao longo do tempo. Então, basicamente, a dica que eu dou para os empreendedores é isso. Defina qual é o seu melhor meio de você controlar o que entra e sai de recursos financeiros, coloca isso num horizonte de tempo, uma vez por mês, você faz ali o teu fechamento mensal, o que entrou e que saiu, e começa a categorizar isso, né? Começa a criar unidade de negócios, visão por produto, por cliente, por serviços, e vai comparando mês a mês, a famosa análise dos desvios. Então, se o desvio for positivo, estoura a champanhe e entende por que aquilo deu certo para se perpetuar e talvez até melhorar. Se o desvio foi negativo, se a venda caiu, se o produto não está performando, obviamente tem que ter uma ação de contingência para resolver isso daí. Eu entender. Foi por quê? Foi uma volumetria a menor do que o contratado para o cliente, já teve um problema na aderência daquele produto no meu canal de vendas. Então, você tem que tentar corrigir aquilo ali e entender e registrar lá no teu controlezinho do financeiro. A receita caiu pelo motivo tal, o cliente contratou um volume tal e realizou a menor na compra. O nosso site ficou fora do ar 3 dias. Aí tem que corrigir ali o site, tem que chamar o pessoal da TI para resolver, tem que apertar o pessoal da venda para entender porque aquele produto não vendeu melhor. Então, o financeiro ele tem essa importância, ele não vai trazer venda para o negócio, para o empreendedor, mas ele vai dar uma dica lá para o responsável da área de vendas, do comercial, do marketing, para que ele adote alguma medida contingencial, porque aquela receita que o financeiro queria, ela não veio, ou ela veio a menor. Quando ela veio a menor, o financeiro dá a bênção e elogia lá a história champanhe, vai todo mundo para o happy hour feliz. Entendeu? Então, não tem assim uma... eu digo que é hiper importante, é vital porque o empreendedor ele mantém alguma forma de controle, seja uma simples planilha de Excel ou um controle dessas ferramentinhas que eu citei aqui, que ali vai ter o cadastro do cliente, o cadastro do fornecedor, vai ter a emissão das notas fiscais dele, o que entrou e o que saiu. Se você puder organizar isso de alguma forma, você já tem todo o controle financeiro. Você sabe, a tua cadeia produtiva está ali. A tua cadeia de fornecedores, a tua cadeia de clientes, e como que funciona cada um, como performa seus produtos e serviços. Você tem que saber na ponta da língua. Eu pergunto, geralmente eu chego no cliente, o cliente ele está precisando muito da minha consultoria, do meu suporte. Aí, quando eu chego, que eu sento na frente dele, parece que acabaram-se todos os problemas. Ele virou expert em economia e finanças corporativas e ele não tem mais problema. Aí ele começa a me ensinar como que eu tenho que ajudar ele. É um fenômeno estranho isso. Aí eu escuto aquilo ali, aí eu mando na lata dele assim, me fala quanto é a margem do seu negócio. Quanto é o teu resultado mensal? Pronto. Dá um branco ali, ele trava, ele gagueja, ele não sei o quê, não, a minha empresa dá lucro e é super lucrativa, mas quanto é? Quanto é a sua margem mensal? Fala aí agora. Não sei, o entorno, eu acho que dá... Entendeu? Então, por quê? Porque ele não tem um controle. Ele não está preocupado com ele, ou ele não sabe, ou ele não faz. Porque ele está privilegiando lá, o Goni falou das vendas, lá, a área do Goni lá, que ele quer vender igual um louco. E não quer ter controle. Ele tem que saber como é que essa receita está vindo. Ele vem de qual produto? Qual é o meu ranking de produtos e serviços que performa melhor? Entendeu? É basicamente qual o meu ofensor Excelente, de custeio. Entendeu? Então, mais ou menos por aí. Excelente, excelente. E para fechar, Clodoaldo, assim, realmente é um tema muito extenso, né? Mas vamos tentar fechar
com mais uma perguntinha aqui. Na hora das projeções financeiras, o ideal é ficar de olho, né, para o acompanhamento do negócio e visão de futuro. Você fala muito de visão de futuro, né, nas planilhas que você coloca no livro e tudo. Como você mesmo disse, em de suas dicas, colocar em prática a gestão financeira também é primordial, né? Então, assim, obviamente, com todas essas ferramentas, colocar em prática a gestão financeira para não se perder, e como você acabou de falar, para o cara não perder dinheiro, né? Não ficar perdido no negócio dele, né? Você acha que todas essas ferramentas e análises importantes para abrir um negócio, ou seja, obviamente essas ferramentas todas que você mostra, obviamente você acha que são importantes, né? Mas é importante para o negócio do dia a dia do empreendedor? Ou o empreendedor pode arriscar começar e depois vai alinhando conforme o tempo? Ou seja, é importante começar já com elas todas alinhadas, todas feitas, porque muda muito, né? A vida do empreendedor e a empresa dele, ele vai planejar tudo, vai sair tudo de outro jeito, ele vai ter que refazer tudo e fazer de novo. Mas ele tem que fazer isso antes, no meio e depois? Qual é a resposta? Então, isso aí é muito prático, né? Então, aqui a gente está todo mundo falando, né, situações reais, né? Eu trabalho muito com startups, né, com criação de startups, plano de negócio, né, operações de M&A ali, que uma empresa está comprando outra, empresas pequenas, de pequeno porte, até empresas de grande porte. Então, quando você vai abrir uma empresa, ou você vai executar um projeto dessa mesma empresa, você tem que ter essa questão das projeções financeiras. Você tem que saber o que é o investimento necessário para isso acontecer, para colocar o bloco na rua, né? Vai precisar ali do quê? Da bateria, da passista, do segurança, do carro de som. Entendeu? Você tem que traduzir isso para a empresa. Você tem que legalizar a empresa, você tem que ter pessoas trabalhando, você tem que ter equipamentos, infraestrutura, consultorias, pessoal de suporte. Então, você planeja esse investimento. Esse é o primeiro passo. Aí, depois, você começa a mensurar o que você vai gastar mês a mês, né? O OPEX, né? As despesas mensais, aluguel, condomínio, internet, folha, impostos, etc. Você mensura gastos mês a mês e a estimativa de receita. Então, você já sabe o que é o início para colocar o bloco na rua e o teu fluxo de caixa estimados ao longo desse mês. Então, você já vai para o negócio sabendo como é que você vai ter pelo menos uma ideia. Você tem que ter pelo menos, sei lá, 20% a 30% de desvio nessa previsão, já é aceitável. Você não pode pegar o teu capital, a tua rescisão ali, e sair igual um boi tolo querendo empreender, porque você vai sair comprando daqui, paga dali, e cobra do cliente daqui, emite a nota e se perde. Entendeu? Você tem que ter um parâmetro numérico, nessa frieza numérica. Esse economista aí, número não é nada, eu sou muito bom vendedor, meu produto é excelente, meu serviço é fantástico, eu tenho um encantamento com o meu cliente, com uma conexão que eu consigo vender. Ótimo! Então, pega e traduz isso na frieza numérica que vai te dar um norte. Ela não vai te dar a fantástica estratégia do seu negócio, mas ela vai te dar esquerda, direita, para cima e para baixo. Entendeu? Então, você tem isso no início. Você planeja. E quando o bloco começa a desfilar, que a empresa começa a iniciar a operação, obviamente vão ocorrer esses desvios. Você vai gastar mais um pouquinho com marketing que você esperava. Aquele patrocínio do Facebook, coloquei R$500, mas é melhor fazer 1.000, porque vai potencializar, vai ter um engajamento, um alcance maior. Vou precisar de outro funcionário e tal, etc. Você geralmente gasta mais do que planeja. Né, eu começo sempre, quando eu estou modelando com os clientes, eu mostro as despesas. Aí eu já vejo ele botando a mão na cabeça assim, cara, não vou desistir do negócio, cara, isso gasta muito, isso aí eu vou gastar meu dinheiro todo, eu não tenho esse recurso. Aí eu boto o investimento, a despesa, e depois eu falo da receita. Quando eu falo da projeção da receita, ele já gosta. Então fica tudo muito bom. Então, fazer esse planejamento já tira aquele soco na boca do estômago que você tem quando você vê o extrato, porque você já viu na planilha, você já planejou. Entendeu? Então, vai ser uma diferença ao longo se você planejar e depois ir mudando ao longo do tempo. Isso é normal. Por mais que tenha um super plano de negócio, super bem feito, ao longo do tempo, pandemia, clientes, externalidades vão mudar esse planejado, de fato. Aí pivota.
E aí você foi embora. É isso aí. Perfeito, Clodoaldo. Obrigado pra caramba aí. Realmente foi muito bom esse papo. E o capítulo, parabéns pelo capítulo também. Muito, muito legal. Importantíssimo para quem empreende. Obrigado mesmo. Agora vamos para o nosso próximo. Vamos para mais um papo aí. E agora com o Fabiano Amorim. Fabiano, está por aí? Boa tarde, gente. Tudo bem? E aí, Fabiano, tudo bom? Como é que você está? Tudo certinho? Tudo certo, graças a Deus. Excelente. Fabiano, o seu capítulo também foi uma gostosura ali, né? Assim, é uma coisa que a gente não está muito acostumado. Quem empreende, não está não tá na área contábil, né? Entende muito bem. Mas foi gostoso ler, você vê a importância ali e foi muito bom. Parabéns. Eu vou ler agora a minha pergunta para você, senão eu vou ficar aqui, como já falei, batendo muito papo aí. E a gente tem um tempinho certo. Então, eu vou ler aqui. Vamos lá. Bom, Fabiano, quem está na trilha do empreendedorismo sabe bem da importância do contador, né? Um eterno confidente que sabe dos segredos mais profundos do seu empreendimento, um psicólogo do corpo e da alma da empresa. Isso é verdade, né? Muito, assim, vou ter aqui pode ser um pensamento romântico isso, mas não deixa de ser mais pura verdade, né? Então, assim, o contador ele sabe da alma do negócio da empresa, né? Você encontra o contador, ele fala para ele os seus problemas, fala o que está acontecendo e o contador te ajuda ali a ir mexendo e vai te ajudando, né? E essa troca é muito importante, tá? Para você, Fabiano, qual a importância de um contador e do serviço de contabilidade para um empreendedor que busca alcançar o sucesso? Ou seja, essa presença do contador nesse dia a dia do empreendedorismo, do empreendedor, ou nessa busca da melhor estratégia, né? Para você, qual a importância do contador nessa hora? Se você me fizesse essa pergunta há uns 30 anos atrás, eu ia te falar que o papel do contador era mandar as contas em dia para o cliente pagar, né? Mas o mundo mudou. Então, hoje, o contador ele é quase que um conselheiro. Eu sempre peço e sugiro aos meus clientes que eles trabalhem e interagem, que tenham uma interação comigo de uma forma proativa e nunca de uma forma reativa. Por quê? Primeiro, o contador, por si só, ele também é um empresário. Então, ele também passa pelas dores e sabe do que está acontecendo no meio empresarial. Provavelmente, ele já passou por situações bem antes do empreendedor. Então, bem ou mal, ele já sabe alguns atalhos. Vou te dar um exemplo. Eu trato muito com startups no escritório. O público de empreendedores, de pessoas que estão trabalhando com as suas startups, ele é relevante no escritório. Uma das coisas que eu sempre sugiro a ele é o seguinte: faça um orçamento. O Clodoaldo acabou de falar. Mas eu não sei fazer, eu não sei por onde começar. Tá bom. A gente senta, vamos sentar, vamos desenhar. O seu primeiro orçamento não será perfeito. No segundo orçamento, você verá um desvio de 30%. No terceiro, 20%. E por aí vai. Você vai aprimorando, você vai entendendo. Primeiro que você vai entender cada vez mais do seu negócio e você vai entender cada vez mais daquela ferramenta que você está usando e você vai entender a importância. Um outro ponto também nessa linha do papel hoje do contador é fazer com que o empreendedor cometa a menor quantidade de erros possíveis, para que não gerem contingências no futuro. Contingências fiscais, trabalhistas, inclusive operacionais. Por quê? Porque no futuro isso pode te causar um problema sério, inclusive no valuation da sua empresa. Principalmente aquele empreendedor que tem a ideia de montar um projeto para trazer e captar um novo sócio, ou de levantar dinheiro junto a órgãos de fomento. Hoje, você não consegue... É muito difícil você levantar o dinheiro em algum lugar sem ter que apresentar uma demonstração contábil. E se essa demonstração contábil não for de qualidade, você, infelizmente, não vai conseguir
lograr o objetivo de trazer um dinheiro novo ou um sócio novo para o seu negócio. Então, o contador, ele um pouco que ele navega um pouquinho em todas essas áreas. Ele conversa com a pessoa do administrativo, ele conversa com a pessoa do societário, ele conversa com a pessoa do RH, né? Porque você tem a questão da contratação, a forma de contratação, se o RH ele promete uma coisa, essa informação, de repente, chega de uma forma truncada, uma forma errada para a contabilidade, a pessoa perde a confiança do empresário, né, e na empresa para onde ele decidiu seguir naquele momento. Com a questão com o advogado, você tem questões ligadas a societário, a questões do próprio de um contrato de prestação de serviço que você está assinando com o teu cliente. Existem minúcias. Advogado e contador, eles trocam muita informação, eles são extremamente complementares. Então, talvez hoje o contador ele seja mais ele tem um papel importante de conselheiro. E uma contabilidade bem feita, ela valida muita informação de outras áreas. Um balanço ele é complementar a informações de fluxo de caixa e vice-versa, né? A gente consegue validar muita coisa, sugerir muita coisa, entender alguns desvios, sugerir soluções para que a empresa tenha uma operação tranquila e uma saúde financeira boa para seguir em frente e seguir crescendo. Excelente, muito bom, Fabiano. Eu acho que assim, realmente o contador ele vai fazendo parte cada vez mais do dia a dia dos empreendedores. A gente vai vendo isso com os serviços que os contadores vão prestando. E o que você colocou no capítulo é exatamente isso, né? Toda a parte contábil ela vai realmente perpassa toda a vida da empresa, né? E ajuda a empresa a não definhar, a continuar no caminho certo. Então, isso a gente consegue ver muito bem no seu capítulo, muito bom. Vamos continuar aqui mais uma pergunta, vou ler aqui rapidinho para você. Fabiano, o empreendedor precisa estar preparado, né? E conhecer sempre onde está pisando. Conhecimentos de contabilidade estão espalhados por todo o capítulo e com dúvidas tiradas por toda parte. A gente vai vendo isso no seu capítulo com muita clareza. A questão do contrato social, regime tributário, atividades, impostos, gestão de caixa. E, por fim, você termina falando da importância da contabilidade como ferramenta de gestão. O empreendedor precisa estudar e conhecer bem essas questões contábeis para estar mais apto a empreender? Ou seja, você fala, Fabiano, de tudo, né? Desde o regime tributário, que os empreendedores acham que isso não faz diferença, mas, cara, faz muita diferença, né? Impostos, gestão de caixa. Então, o empreendedor precisa estudar e conhecer bem essas questões contábeis para ser um empreendedor melhor, para empreender melhor? Sim, porque ele não tem que ter um conhecimento profundo, ou não precisa ter um conhecimento profundo, para poder falar com o contador e dialogar com o contador. Mas é importante ele ter interesse, um pouco de interesse na matéria, para poder ter insight e sugerir ou se preocupar com certas ações. Eu vou dar um exemplo clássico, por exemplo, nessa questão quando a gente está falando de startup. Tem alguém na questão da startup, por exemplo, a questão do ativo intangível. Pessoas que desenvolvem soluções, ferramentas. A partir de um certo momento dessa história de desenvolvimento, e aí você tem um corte clássico, é quando você começa a faturar, tudo aquilo que você gasta para desenvolver e melhorar essa ferramenta, contabilmente, por exemplo, ela pode não ser mais despesa, ela pode ser um ativo no balanço da sua organização. E muitas das vezes o empreendedor não se preocupa em detalhar o que está gastando, como está gastando. Por quê?
ele não planejou lá na frente. Então, ele não está preocupado em destacar o que ele está gastando naquela ferramenta, como ele está desenvolvendo aquela ferramenta, como esse gasto de desenvolvimento de manutenção nessa ferramenta, inclusive, ela interfere na formação de preço. Né? Porque como você não consegue enxergar, você não se preocupa com contabilidade, você não se preocupa com o financeiro, você não consegue fazer uma distinção do que é custo, do que é despesa, do que é desenvolvimento. E aí isso desencadeia em vários problemas que às vezes você só vai conseguir enxergar daqui a alguns anos, quando provavelmente você tiver com algum problema financeiro. E você fala, pô, caramba, deixa eu enxergar onde eu errei. Mas errou, não dá para voltar atrás. Então, já passou, já era, né? Então tem que já estar preparado. Passou, já era. Então, e é por isso que essa questão de ter uma relação proativa com o seu contador e também com a pessoa de vendas, com a pessoa do financeiro, ela é importante para que você consiga receber essas informações e essas orientações no prazo correto e ter as informações no momento correto para poder agir e não incorrer no erro. Excelente, Pessoal, Fabiano, muito obrigado. A gente tem uma pergunta no chat sobre o papel do contador, né, junto com o empreendedor. E essa daqui eu vou deixar no ar para vocês lerem quando o livro chegar na casa de vocês, porque tem uma dica, né, do Fabiano só sobre isso, né? Qual é o papel do contador junto ao empreendedor, o que ele pode agregar para o negócio, quais são as visões que ele pode trazer, que o empreendedor pode incorporar aí na sua tomada de decisão. Então, essa eu vou deixar no ar para poder vocês ficarem curiosos e rasgarem o livro assim que ele chegar, igual a gente fez. É isso aí, compre o livro, cara, vale muito a pena. E essa é uma boa dúvida, viu, para esse capítulo, foi uma boa pergunta, vai estar lá. Camila, vamos lá? Vou chamar agora o Eduardo, vamos? Perfeito. Obrigado, viu, Fabiano? Mais uma vez, obrigado. Agora vamos chamar o pessoal do jurídico, vamos chamar o nosso jurídico aí, o Eduardo Faria. Está por aí, Eduardo? Tudo bem, Rafael? Boa tarde a todos. Boa noite. Tudo bem. Boa noite, tudo bom? Tudo certinho? Prazer recebê-lo aqui, Eduardo. Parabéns pelo seu capítulo, muito bacana ali, e achei muito, muito legal. E, para não me estender mais, vou ler também aqui, viu, Eduardo, a minha pergunta para você, tá? Vamos lá, pessoal. Eduardo, muitos pensam na figura jurídica a figura do jurídico e do advogado como algo para brigas, né, desavenças pessoais e profissionais, né? Então as pessoas já têm isso na cabeça delas já ali enraizado. Essa visão limitada, né, prejudica o desenvolvimento de negócios prósperos e a pavimentação para um caminho mais tranquilo, pacífico, organizado, de sucesso para o mundo do empreendedorismo, né? Então isso a gente vê claramente no seu capítulo. Você aberta bem isso no seu capítulo, que vem inclusive para fechar esse livro tão importante na vida de quem empreende. Né? Me chamou muita atenção, Eduardo, a frase amigos, negócios à parte, né? Que todo mundo conhece muito bem, que tem como continuidade no assunto a elaboração do contrato social de uma empresa. Como empreendedor, né? Como o empreendedor deverá, na verdade, encarar essa fase inicial do seu empreendimento, né? Muitos acham complicada essa fase de elaboração. Como você pode passar para os empreendedores essa descomplicação e mostrar a importância dessa elaboração, exatamente essa elaboração, né, para o empreendedor poder seguir em frente, né? Vamos lá. Perfeito, Rafael. Muito obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, né, a gente acaba validando até a posição da dica entre as 10. Parece que as dúvidas e os assuntos vira e mexe aqui bateram nos sócios, né, na figura dos sócios. Então, isso é muito interessante, porque é uma dúvida, é uma tensão, principalmente dependendo do seu grau de relacionamento. Desde tudo que a Raquel falou, o Fabiano depois complementou. Rapaz, para escolher o sócio, você tem que entender onde você primeiro quer chegar. Se você tiver essa consciência, entender qual é o perfil, porque é o que foi falado, pode ser que um queira ser o melhor do estado, da cidade, do bairro, e o outro queira alavancar e quer
bombar aquela empresa, vender e partir para outra. Se vocês não se conversarem ou estiver muito claro o que cada um quer, desde o princípio, vocês não vão conversar. Em dado momento vai dar errado. Então, quando todo mundo está remando para o mesmo lado, vai funcionar. E como é que você começa digamos assim, ficar um pouquinho mais seguro com relação a isso, objetivos, forma, etc. e tal? No meio jurídico aqui, a gente sempre entusiasma que pessoas, empreendedores que estejam conversando, seja empresas tradicionais, assim como as startups, que foi ali por onde o nosso escritório começou, a gente sempre entusiasma o pessoal a conversar sobre um memorando de entendimentos. É o primeiro passo. Você vai conseguir, através desse documento simples, estabelecer ali premissas. Olha, a gente pensa nisso, dessa forma. Você não vai ter tudo resolvido, mas você vai ter um esqueleto. Com isso em mãos, eu acho que vai ter uma conversa mais coerente, todo mundo alinhado, entendendo o que vai acontecer, e você pode partir para o passo de um contrato social. Já esquematizou, já está escolhendo a marca, já está pensando no produto. Está se arrumando? Tem todas as questões envolvendo a sociedade já estabelecidas, parte do contrato social, que também vai ter que ter os gatilhos necessários. Ontem eu tive uma live com a Zélia, e foi interessante que dos pontos que eu acabei passando, nem havia programado, foi da morte de um dos sócios. E você tem como prever o que vai acontecer com a sociedade, com as cotas desse sócio, caso alguém venha a faltar. Não é interessante as cotas da sociedade entrarem no meio de um inventário, numa confusão, vai ter que pedir um alvará para liberar. Isso é um caos. Então, daí eu já te digo que 95% dos contratos sociais arquivados na junta vão precisar de alguma retificação para poder prever isso, sabe? E é algo que a gente acaba passando. E também, até colocando um a mais aqui, quando a gente faz o contrato social, um documento que vai ser arquivado na junta, é público, etc. e tal, nem sempre, principalmente hoje em dia com startups, empresas que querem ser investidas, você vai ficar à vontade de ter tudo que você gostaria de ter combinado às vistas. Isso pode ser até utilizado para concorrência, para poder ali ser um sócio seu, etc. Então, a gente recomenda a elaboração do acordo de sócios. Nesse acordo de sócios, vocês vão conseguir estabelecer regras entre os sócios, vão ser respeitadas entre vocês e não precisam ficar sendo públicos. Tá? Então, eu quero que as minhas cotas sejam adquiridas pelo sócio X, por conta disso, eu quero que isso fique claro entre todos aqui da sociedade. Ótimo, é o tipo de situação que você vai deixar lá. Sabe? Eu quero ter a preferência de compra das cotas de qualquer um aqui, porque fui eu que mantive, a empresa não vive sem mim e vocês são minoritários. Acordo? Sabe? Então, dá para brincar muito, dá para deixar tudo muito bem amarrado e evitar, que vai prejudicar todo mundo, uma grande guerra, judicial, enfim, que quando entra nesse nível é muito difícil entrar num acordo. Só quando o pessoal começa a ver as custas da justiça. Então, quando o Brasil ainda está engatinhando aí nas questões arbitrais e tal, é sempre bom estar de olho nisso. Você está mudo, Rafael. Me perdoa. Muito bem. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, mas eu vi que tem mais também pergunta no chat, mas vamos continuar aqui rapidamente. Você aborda ainda em seu capítulo, Eduardo, o registro de marca e LGPD. É importante o empreendedor estar sempre atento a essas questões jurídicas do novo mundo para poder empreender. Tem muita coisa nova surgindo aí, né? Muita lei nova surgindo, muita coisa nova surgindo. E aí muitos daquele tem aquela irritação e falar, quer saber, não vou... Vambora, depois o fulano cuida disso, o negócio é vender, né? O que você falaria para esse empreendedor? Não, é muito bom. É muito interessante a gente mapear. Eu sei que a gente tem uma ansiedade muito grande para fazer dar certo, o dinheiro em caixa. Mas é muito interessante a gente, pelo menos, saber o que está de fora, o que não está sob o nosso controle. Pode ser que não tenha o dinheiro, mas eu sei que está faltando isso. Certo? Então, essa responsabilidade, esse compromisso com o negócio, entender que você, o empreendedor e o negócio são coisas diferentes, você está montando algo para a posteridade, tá? Que pode ser vendido, é um bem seu, você está investindo, não confunda nunca as duas pessoas. É muito importante. Então, entenda o que está deixando o seu negócio, que você está investindo horas, que você está tirando a sua subsistência, o que estaria colocando em risco aquela operação. Porque em dado momento você vai crescendo, inclusive outras pessoas vão estar dependendo dessa mesma operação.
Então, quando a gente fala de marca, por exemplo, como você citou, isso era muito ignorado, isso era muito negligenciado. Tem ficado mais comum, até porque o pessoal começou a entender que isso não é caro, é barato, aumenta, é um ativo da sua empresa, da sua marca, você vai trabalhar, você vai desenvolver, você vai investir tempo. Hoje em dia, por exemplo, na internet, você investe dinheiro para você estar aparecendo. Você vai ter que patrocinar isso. Então, por que você vai ficar totalmente desguarnecido de uma proteção? Então, hoje já existe esse profissional para te ajudar a fazer o registro de marca na classe específica, entendendo no que você está investindo hoje e até mesmo nos seus planos, médio, longo prazo, para saber se já é interessante você ali fazer o registro da marca também em outra classe. Então, assim, e é uma coisa, gente, de verdade, barato. Não tem ainda, vai começar, pelo menos, entra no site da NPI, faz uma busca. É gratuito, você não vai ter um 100%, mas você já vai ter uma noção se é possível de dar algum tipo de problema, sabe? Dá para fazer uma análise prévia ali. Com relação ao LGPD, pessoal, serviços, produtos, não importa, você tem um cadastro de cliente, você captura informações, você pede informações para alguma coisa que seja, você tem que deixar muito claro para o seu usuário por que você está pedindo isso. Esses dados sensíveis dele, esses dados pessoais, você precisa pedir, receber autorização, ele precisa saber onde isso fica alocado, precisa saber para que você vai usar, aceitar toda essa situação, porque, do contrário, ele pode pedir uma indenização, os dados podem ser vazados e você acabar sendo também prejudicado por alguma multa administrativa. As multas, hoje em dia, são dadas, né, com o advento da LGPD, por ocorrência. Então, imagina se for algo que acabe atingindo a diversos usuários. Né? E geralmente porque vaza. Então, você vê toda essa movimentação, essas notícias de empresas recebendo multas milionárias, isso é só o começo. Porque enquanto não houver essa organização, essa preocupação das pessoas com esse tipo de legislação, vai estar à beira da sorte. Tá? Então, se você usa um sistema, se você tem parceiros, se esses dados são trocados, tenta fazer um mapping disso, entender o que é feito com esses dados. Se utiliza algum sistema para gestão de dados, clientes, CRM, questiona como é que vocês estão com relação a isso. Né? Vocês observam onde é que ficam os dados. Se algum cliente me ligar, precisar apagar os dados, como é que eu faço? Já tem um canal para fazer isso? Já tem um formato? Isso tudo é muito importante. Lojas online, por exemplo, Rafael, também tem regras específicas a serem seguidas, e aí vai depender do formato, é um e-commerce, é um marketplace, para poder ser responsabilizado, para poder entender o que você vai precisar. Se você vai fazer uma loja do zero, você vai, com certeza, ou então um portal para poder vender esse serviço, para fornecer, você vai precisar do termos de uso, que é basicamente o contrato que vai estabelecer a relação entre as partes e constar ali como vai funcionar de A a Z. Não vai ter que ter dúvida se ele tiver aquilo ali, e você vai ter também, de alguma forma, uma defesa se ele disser que um contrato foi descumprido. Sabe? Política de privacidade, que vai bater na LGPD de novo. Então, sim, é bastante coisa. Eu falei rápido aqui, mas está tudo no livro. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, até convido a todos para poder me adicionar nas redes sociais, pode chegar até a mim. Se não for eu o especialista, eu trabalho no FCM Law, e eu vou, com certeza, indicar você o melhor profissional para poder estar trabalhando com relação a isso. Excelente. Doutor, obrigadíssimo. Parabéns pelo capítulo. Muito bom conhecer você aqui virtualmente, né? Não é pessoalmente, mas é virtualmente. Ainda não. Eu acho que essa questão é muito importante. As pessoas têm cada vez entendido que é cada vez mais importante você estar ligado, ter alguém para te orientar, saber fazer, realmente elaborar ali um contrato social bacana, senão vai dar problema lá na frente. Essa pessoa entender que LGPD, o que é, primeiro começando, o que é LGPD, o que tem que, né? Cara, vai chegar lá na frente e vai se prejudicar. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado. A gente se fala aí, parabéns pelo seu capítulo. Beleza? Obrigado. Maravilha. Agora vamos falar aqui com uma pessoa fenomenal também, que tem um assunto importantíssimo que apareceu durante todo o livro, em todos os capítulos, e que é uma coisa que todo mundo fala hoje e que é importantíssima, né? Mas muita gente ainda tem medo, que é da questão do compliance. Vamos falar aqui com a nossa amiga Camila. Camila está por aí, Camila? Estou por aqui. Atenta, vigilante. Atenta e vigilante, muito bom. Camila,
no livro, eu achei muito legal que todo capítulo, quando termina, você vai dando uma passada sobre o compliance em cada área, né? O compliance ele surgiu, né, já tem um bom tempo, mas ele surgiu com muito mais força há pouco tempo, né? E se fala bastante de compliance, as grandes empresas já aderiram ao compliance com muita força para não dar problema, aquela coisa toda, né? Os pequenos e médios empreendedores ainda entendem isso como uma coisa muito burocrática, meio chata, e não entendem muito bem o que é o compliance, né? E aí você vem desmistificando isso, mostrando, olha como é que você faz, olha como ele é importante, né? Então, para quem está vendo hoje essa nossa live aqui, esse nosso webinar aqui sobre o livro, qual é a dica? A dica não, a dica você está dando um monte ali. O que é o compliance? Essa pessoa precisa entender. O que é compliance? Primeiro de tudo, não é um monstro, não é nada que vai morder vocês, que vai assombrar os sonhos de vocês, nada disso. E a ideia foi justamente trazer essa linguagem bem simples, desconstruir esse negócio de que é só para empresa grande, né? Eu costumo dizer assim, que compliance é fazer o que é certo. E fazer o que é certo é ter a casa organizada, ter todos os registros bonitinhos, separar a vida da empresa da vida dos sócios, né? Tem tudo a ver com o compliance, na verdade, fazer o que é certo, ele de fato vai estar em cada ponto, em cada areazinha dessa que a gente já falou aqui hoje, que trata no livro, né? Como você trata seus clientes, como você trata seus colaboradores, os seus parceiros, os contratos que você assina, como você honra, como você não honra, como você assina um contrato, por exemplo, e tem alguma coisa lá que eventualmente você ainda não faz, como é que você cuida para fazer aquilo? Ou, né, é uma questão de fazer o que deve ser feito, né, de uma forma correta, tem tudo a ver com uma organização, na verdade, né? Eu trabalho muito e sonho com um dia que a gente não vai falar mais de compliance como um monitoramento da operação, né? E sim compliance integrado à forma de gerir um negócio. Eu até brinco, às vezes, que... Vocês conhecem um jogo, acho que é Bot é o nome, que os jogadores jogam uma pedrinha e vem uma galera, uma vassourinha assim atrás para fazer um negócio deslizar? Eu brinco que é assim, a operação vai na frente, o compliance vai tentando consertar as coisas atrás. Não é para ser assim, né? É para ser todo mundo junto, né? Se o objetivo do time é marcar o gol, compliance tem que ser aquele olhar atento para saber onde cada um está, quais são as melhores oportunidades, e isso, claro, seguindo a regra daquele jogo. Então, a ideia de trazer uma abordagem assim, mais simples, mais desconstruída, para esse livro, justamente conectando com cada área, para fazer as pessoas perderem o medo dessa palavrinha e entenderem que é uma atitude muito simples, né? Que mais que ter um órgão, um departamento, um monte de político, um monte de norma, é ter a preocupação de fazer o que é certo. Até para que a empresa dure, né? Nada que é de mentira, que é baseado em algo que não faz sentido, não é bom para todo mundo, não dura. Ela pode ter ali uma sobrevivência, mas aquilo não permanece, né? Aquilo não é sustentável. E de verdade é nisso que eu acredito. A gente vai construir empresas e um país melhor quando a gente disseminar essa cultura. Disseminar isso é importante, né? E como a gente falou aqui, eu até comentei aqui, as empresas grandes já aderiram bastante, né? E quando você vai fazer alguma coisa com uma empresa grande, os empreendedores pequenos e médios vão fazer algum tipo de negócio, tem que seguir o compliance, né? Então, parece que é uma coisa meio chata. Ai, caramba, ninguém entende os benefícios que tem que seguir o compliance. O compliance é uma questão para beneficiar a todos, né? E para ter um ambiente bacana ali. É importante, então, você pode assim falar categoricamente que é importante para o pequeno empreendedor também seguir isso em seus negócios, pensar em compliance na sua empresa? Sim, sim. Teve um tempo atrás que eu fiz um curso do Empretec e logo depois a gente teve Jogos Olímpicos aqui no Rio e eu fiquei encucada com alguns programas que eu tinha assistido. Eu falei, eu vou dar um jeito de fazer alguma coisa nesse Rio 2016 aí, vou tirar uma onda, vou arrumar alguma coisa para fazer. E aí a ideia que eu tive
foi de comprar tintas de pintura facial e ir para a porta dos eventos para pintar as pessoas, enfeitá-las, preparar para os jogos. E em várias ocasiões, algumas mães não queriam que eu pintasse as crianças porque a tinta poderia ser, enfim, prejudicial, alguma coisa assim. E aí eu levei o rótulo da tinta que estava escrito que era antialérgica. Eu levei a nota fiscal que eu comprei aquela tinta. Eu mostrei que eu tinha ali todo um kitzinho para higienizar os pincéis entre uma pessoa e outra. Isso é compliance, gente. É mostrar que você está fazendo certo, que você está fazendo com cuidado, com atenção, está fazendo o que é bom não só para você, mas para todo mundo que está se beneficiando do que você está apresentando ali. Então, assim, fui tirar uma onda de camelô e precisei de compliance. Então, é claro que todo negócio precisa, sabe? É uma história que parece assim meio boba, mas é pequena, é simples. Sentido. Eu não precisei criar um normativo para dizer que eu tinha uma política de higienização de equipamentos, eu só precisei ser transparente com o que eu estava fazendo ali. E no dia a dia, às vezes, até em grandes empresas, tem esse mito, né, de que acompanha esse megazord super engessado, com essa dificuldade de se movimentar, e não, ele pode ser mais fácil, mais agradável, não precisa ser esse peso. Tem que trazer um pouco de criatividade, de simplicidade no olhar. Eu sei que a palavra é meio estranha, a gente não usou, né, conformidade, por exemplo, ou integridade, nenhuma outra palavra em português. Eu sei que assusta um pouco, mas a ideia aqui é que vocês abram o coraçãozinho de vocês para olhar com um pouco mais de carinho, que ele não é tão feio assim, ele é nosso amigo. Muito bom, Camila. Maravilha, obrigado. Realmente é um assunto muito importante. E esse exemplo que você deu das tintas é excelente. Mostra exatamente como isso é importante estar em cada empreendimento, né? Sendo o tamanho que for o empreendimento. Muito bom. Bom, pessoal, chegamos ao fim de nossos autores todos aqui. Eu achei que foi uma tarde maravilhosa, de muito conhecimento, muito assunto importante. Falar de empreendedorismo é sempre uma coisa maravilhosa para todos. O que você achou, Camila? Eu achei que foi ótimo e achei que se a gente precisar fazer outros eventos ou até a Globo me pedir indicação de hosts, eu já tenho aqui Rafael Pons Ribeiro para indicar, maravilhoso. Todo mundo adorou. Inclusive, eu vou deixar as redes sociais dele aqui também, tá? Vou deixar da Planeta Azul. Eu botei de todo mundo, né? Que injustiça, né? O último da fila, né? E é isso, pessoal. Tem uma dúvida, eu vou resgatar aqui uma pergunta do Gabriel para a Andréia, tá? Que a gente não passou. Andréia, tem um produto de melhor qualidade do que a concorrência, mas meus clientes acham caro. Como que eu posso fazer para comunicar esse valor do meu produto? Ou eu deveria simplesmente abaixar o preço, reduzindo o custo, me igualar à concorrência? Olha, essa pergunta tem respostas de outros colegas também, mas o que eu posso te dizer em termos de comunicação, você sempre tem que olhar para a sua marca e dizer assim, qual é a história que eu tenho para contar sobre ela? É só o preço? O meu cliente ele só está me percebendo pelo preço? Por quê? Eu estou deixando de contar alguma história? Se eu tenho mais qualidade, qual que é a história dessa qualidade? Por que o meu produto tem mais qualidade? O meu serviço é melhor? O meu produto é melhor porque ele usa itens sustentáveis? Enfim. Então, quando uma percepção ela é ruim, mas a sua história é boa, você tem como mudar o jogo contando essa história. Agora, se a percepção não é boa, se só te percebem pelo preço e realmente você só tem o preço para oferecer, aí você vai ter um problema. Tá? Eu já vi grandes marcas duelando, em que uma marca era muito forte em preço e a outra tinha qualidade, serviço, excelência, treinamento, etc, etc. A outra era maior. Mas por quê? Porque ela estava contando as histórias dela. A outra, como só tinha o preço, ela só podia focar em promoção mesmo. Não que você não vai fazer promoção por isso. Você vai ter estratégias financeiras, de vendas, que às vezes você vai fazer a promoção. Mas você tem que se perguntar assim, será que eu estou contando toda a história da minha marca? Acho que essa que é a reflexão. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ou talvez o Goni queira falar sobre a mesma pergunta? Não, pode ser, porque isso é uma coisa que todo mundo
fala bastante dessa competição de preços e tal, mas nós não podemos esquecer do valor, né? Quando você fala de valor, aí você não tem preço, né? E esse valor ele vem com uma série de coisas. Você está desde um ambiente mais agradável, um ambiente climatizado, perto da casa do cliente, com estacionamento na frente, seja qual for o valor que você coloque junto a esse produto, né? Pode ser o atendimento, pode ser equipe, pode ser o que for. E aí você consegue colocar preço. E o que a Andrea falou é muito interessante. Eu queria deixar um exemplo aqui. Num grupo de amigos aqui meus, né? Tem uma amiga nossa, dentista, e ela montou um consultório novo na Barra e com preço lá embaixo, né? E ela reclamando, poxa, eu estou com preço lá embaixo, não vem cliente aqui no meu consultório, eu já estou aqui há 2, 3 meses e, porra, meu preço é melhor que todo mundo, não vem ninguém no meu consultório. Aí estava eu e mais umas pessoas conversando, um olhou para a cara do outro e falou assim, aumenta o preço. Ela, vocês estão malucos? Não, eu vou aumentar o preço, eu não atendo ninguém com preço baixo, como é que eu vou aumentar o preço para atender mais gente? Cara, a gente falou, aumenta o preço. E ela não tem agenda vazia, a agenda dela é lotada. Porque é aquela história, né? A percepção que a Andrea falou aí é que o dentista bom é o dentista caro, né? Então, ela mudou a percepção dos clientes dela com relação a isso. E foi num bate-papo de churrasco com o piscina que a gente falou, cara, aumenta o preço, tu vai ver só como é que tu vai ficar cheio de cliente. E não deu outra. Ela tem a agenda lotada até hoje, o preço dela lá em cima, ela está feliz da vida e bate palma para a gente toda vez que a gente se encontra. Não, maravilhoso. Eu já vi alguns exemplos desse aqui também, Goni. É muito importante isso. Chega a ser engraçado, cara. Não, inclusive eu tenho um meu sócio, que hoje é meu sócio aqui também, né, numa operação que a gente tem de MVNO, ele fala bastante disso em alguns exemplos. A gente vai falar, não, vamos fazer um preço assim, o cálculo deu esse, ele, cara, aumenta o preço. Eu, tá maluco, mesma coisa. Tá maluco, não vai aumentar assim, não vai vender nada, ele, cara, aumenta o preço. É o valor, é a percepção. Né? É verdade. Muito engraçado isso, mas a gente tem medo. É uma coisa que eu falo muito nos meus cursos, é o seguinte, o brasileiro parece que ele foi criado para achar que quem tem lucro é isso, quem tem muito lucro é aquilo, esses negócios. Cara, eu falo para todo mundo, quem abre um negócio, abre para ganhar dinheiro. Ninguém está aqui de brincadeira, né? E tem que ganhar dinheiro sim. Eu falo para todo mundo, não tenha vergonha de cobrar e não tenha vergonha de ter lucro. Lucro não é palavrão. Nunca foi e nunca será. Então, eu falo isso para todo mundo que vai abrir um negócio. Cara, não tenha vergonha de cobrar isso ou cobrar aquilo e de ter lucro. As pessoas parecem que comem, não, aí eu vou ter muito lucro. Excelente para você, que você tenha lucro. Isso é cultural, absurdo. Né? É cultural. Isso é muito raiz, cara, muito enraizado, sabe? E eu falo para todo mundo que quiser ouvir, tenha lucro sim, tenha muito lucro sim, não tenha vergonha de ter lucro, e lucro não é palavrão. Excelente, Goni. Arrebentou. Maravilha. Muito, muito bom. Agora, eu estou com uma dúvida aqui. Posso fazer uma pergunta? Zélia, está aí por aí, Zélia? Estou aqui, Rafael. Como é que a gente faz para comprar para os nossos amigos comprarem esse livro? Como é que eles fazem? Pois é. A Camila já colocou aqui o link do site, tá? Para quem quiser adquirir mais algum exemplar ou divulgar para os amigos. Sabe por quê, Rafael? O que eu percebo é o seguinte, são... o celular tocando aqui, falando da hora. São 5:07, né? Nós estamos aqui batendo um papo há quase 2 horas. Temos aqui 35 participantes que estão aqui conosco. Isso é muito legal. Quer dizer que tem muita gente com vontade de aprender a empreender. Isso está claro, né? Isso aí. Foi maravilhoso. Então, assim, Rafael, essa aqui está aqui embaixo, a dica, tá? Eu também vou colocar, através do bate-papo, o link também do Instagram da editora Planeta Azul, tá? Porque lá vocês vão encontrar a live feita com cada um dos participantes, né, do livro, os autores. Eu fiz a live com cada um dos profissionais, então tem um bate-papo lá maravilhoso. Começou com a Camila, né? Porque, gente, olha só, um livro é que nem uma empresa, ele foi se
criando, foi se aperfeiçoando, né? A gente teve aqui todo um processo que começou na pandemia. E aí, quando a gente fechou o grupo, a pandemia chegou. E a gente, caramba, vamos trabalhar atrás disso tudo para que tudo aconteça. Porque foi aí que nós também percebemos, né, Camila, a necessidade dessa obra ser colocada logo no mercado em função dos empreendedores que surgiram aí nesse momento da pandemia, né? Então, tem uma amiga nossa que ela sempre fala, é uma coisa bem interessante. Nas crises, há quem opte por chorar e há quem opte por vender lenços. Vocês têm que saber o que vocês vão querer, se é vender lenço ou se chorar no momento da crise. Isso é muito importante vocês terem em mente, né? Porque são nas crises que a gente tem boas ideias e a gente pode prosperar. Ninguém quer crise, mas elas acontecem, infelizmente, né? Então, assim, eu vou agradecer a todos vocês, não só quem está participando, mas por quem aceitou participar desse trabalho desenvolvido aqui pela editora. Tenho certeza que a experiência de vocês também pode gerar uma história, e é por isso que a Planeta Azul Editora está aqui para publicar a sua história, para contar o seu negócio, porque às vezes nem sempre você precisa publicar um livro. Se tem um conteúdo, a gente pode te ajudar a colocá-lo no ar, a dar forma, a escrever um artigo. Então, a Planeta Azul Editora está aqui para publicar essa história, para te ajudar com conteúdo, né? Porque todo mundo, é o que eu falo, tem sempre muita história para contar. Eu vou pedir aqui a todos nós, só que tem aqui, né, os autores, que a gente levante aqui o nosso... Isso é o nosso troféu, né? Digamos assim, é o nosso presente para vocês. Fabiano, se você chegar... Eu estou me sentindo o próprio Rei Leão apresentando o filhote aqui na savana, ó. É muito orgulho, gente. Realmente é um orgulho muito grande a gente poder apresentar um trabalho que foi feito com amor e carinho, né? Eu acho que isso é tudo na vida. Aliás, isso realmente tem que ser, por mais que a gente fale aí, né, Goni, que a gente tem que ter lucro, sim, isso é indiscutível, mas tudo que a gente faz tem que ter, não é uma gota, não, tem que ter muito amor, porque o amor nas coisas que a gente faz é um grande diferencial também. Então, a gente tem que pensar tudo isso. Infelizmente, nosso querido Carlos Veríssimo não pôde estar conosco, né? Mas tem a live dele lá também no Instagram da editora, e com isso a gente finaliza aqui. Eu acho que de A a Z a gente falou um pouquinho de tudo. E aí, só pegar o livro quando chegar. Os livros já estão na editora, a caminho da casa de vocês, tá bom? Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Muito obrigada mesmo por essa tarde e noite maravilhosa. Rafael, duplamente obrigada aí pela sua colaboração e abraçou a nossa obra. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço grande aí. Tchau, tchau. Obrigado também. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado a todo mundo. Obrigada, tchau, tchau.